que a discussão seja muito boa e a gente realmente possa sair daqui bem reflexivo, né? Madeleine, mais uma vez, obrigada. Vanderlúcia, doutora Vanderlúcia, doutor Guilherme, e o espaço é todo de vocês. Aproveitem. Vander começa? Como é que a gente começa aí a conversa? Boa noite, pessoal. Gente, é uma alegria imensa estar aqui conversando com vocês e quero primeiro agradecer a Rede Primavera, né, na pessoa de Guilherme, e quero agradecer a Vivi também pela ajuda que ela vem dando para a gente, e também a Madeleine, que aceitou o convite para a gente discutir um assunto que a gente diz novo, mas um assunto que já tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2012. Então, assim, a gente já tem aí 10 anos, né? Esse assunto já como resolução. Então, que não começou nem dessa época, já vem sendo discutido anteriormente. Então, assim, é um assunto que coloca não só paciente, mas familiares e a sociedade como um todo, onde a gente fala tanto que a gente quer ter nossas vontades respeitadas, que a gente quer ter autonomia, e muitas das vezes a gente perde esse momento de definição em uma fase tão frágil da nossa vida, que é no processo de finitude. Então, assim, esse tema eu acho extremamente importante, não só para paciente, mas para familiares e para a sociedade como um todo. E isso, para a gente poder conversar sobre isso, a gente é muito confrontado com a nossa finitude. Para a gente poder falar em diretivas antecipadas de vontade, é um processo de autoconhecimento. Precisa desse processo de autoconhecimento para que a gente entenda o que é importante para a gente, o que é de valor para a gente, e a gente, enquanto profissional de saúde, passar também a ter um respeito pelos valores do outro, onde muitas das vezes a gente chega e diz assim, se fosse eu, não gostaria disso. Se fosse meu pai, minha mãe, meu avô, eu não queria isso. E, na verdade, não é essa a visão. A visão é de quem está vivendo, é a visão do outro, são os valores do outro. Então, assim, eu fico muito feliz por esse assunto, por a gente estar começando a discutir isso aqui, e eu acho que a gente tem muito a ganhar enquanto seres mortais que somos. Já diria Atul Gawande. Esse livro fantástico, né? E quer que eu comece? Sim, pode prosseguir. Então, vamos lá. Primeiro, agradecer muito a essa minha casa, né, que é a Rede Primavera. Estou, assim, bastante feliz de estar aqui com vocês hoje. E, nesse sentido, agradecer pessoalmente o convite que me foi feito, né, por Vivi, por Vanderlúcia, por Guilherme. E o resultado não poderia ser outro a não ser aceitar imediatamente, né? É uma convocação, e aí a gente aceita, porque tem muito conforto de estar aqui hoje. Eu vou compartilhar a tela para poder colocar para vocês alguns slides que eu preparei. Prometo que eu vou ser rápida, mas o objetivo era organizar o pensamento, né? Trazer assim mais um fluxo, né? Um raciocínio lógico, principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm muita familiaridade com o tema, tá? Então, vocês vão me dizendo aí se já aparece. Se a minha tela já aparece para vocês. Sim, está aparecendo o último slide da apresentação. Perfeito, então vamos lá. Tudo bem até aí? Tudo certo. Então, pessoal, eu vou fazer aqui um preâmbulo, né? Primeiro, colocar todos na mesma página, sobre a importância de estarmos aqui discutindo as diretivas antecipadas de vontade. Eu achei espetacular a forma como vocês intitularam essa roda de conversa, que é o paciente no centro do cuidado até o fim, porque é exatamente sobre isso, né?
E por que é importante a gente estar falando sobre essas diretivas, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do conceito? É porque a gente não tem dúvida, né, de que o avanço de toda e qualquer tecnologia médica, da qualidade da assistência, da preocupação com a segurança do paciente, e também de agregar valor a essa jornada desse paciente dentro das instituições de saúde, entendendo que ele deve sim ser a razão, né, de existir de todos nós, inclusive enquanto profissionais, tem agregado mais tempo de vida e também, muitas vezes, qualidade de vida para a nossa população. Mas não é inevitável que a gente pense o seguinte: toda vez que se aumenta a expectativa de vida de alguém, de uma população, é preciso que a gente também reflita o valor agregado, o valor real de algumas medidas que muitas vezes nós da assistência impetramos para sustentar essa vida. Então, a gente se questiona, vale a pena? Eu estou trazendo mais tempo de vida, mais dias de vida para esse paciente, mas quanto de vida eu estou trazendo para esses dias? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Nesse sentido, é muito perigoso a gente tomar decisões de prolongar artificialmente uma vida sem que, essencialmente, nós tragamos para esse ser, para esse indivíduo, para esse paciente, qualidade, né? Vida para os seus dias. E esse assunto, diretivas antecipadas de vontade, ele apesar de nós tratarmos o tempo inteiro dentro da assistência com o assunto morte, apesar dessa recorrência, é impressionante o quanto ainda desconhecemos aqui no Brasil o assunto. E eu vou colocar aqui um testemunho pessoal, por isso que eu trouxe aqui o meu dilema ético como gestora hospitalar, inclusive da Rede Primavera, em 2017. Então, eu era diretora técnica e, em uma determinada noite, eu fui surpreendida com o telefonema de um colega dizendo que havia recebido uma paciente bastante idosa, com rebaixamento do nível de consciência. Não existia uma alteração, a princípio, na tomografia que justificasse, do ponto de vista neurológico, esse rebaixamento. Muito provavelmente uma infecção de foco urinário, mas o que chamava a atenção era o sofrimento do filho, que, por coincidência, também era médico, em dizer que a mãe, em vida, sempre dizia que não gostaria de terminar os dias dela dentro de uma UTI. E esse médico, ele pedia muito, esse filho, né, pedia muito para que, primeiro, essa paciente não fosse entubada. Só que não apresentava nenhum tipo de documento, não trazia nenhuma evidência desse desejo da mãe, mas o sofrimento dele era muito real. E o colega dizia: olha, infelizmente eu não tenho como médico como atender o seu pedido, eu preciso fazer a intubação. E o relato das pessoas que estavam presentes no momento dessa decisão, elas ficaram muito chocadas com o sofrimento desse filho, né? Que se sentia traindo o desejo da mãe, que sentia que a mãe não ia, em caso de falecer, não faleceria em paz, enfim. Isso chegou até a mim, como diretora na ocasião, e eu disse para o colega: olha, na ausência de evidências, de um documento, você precisa agir de acordo com os ditames da sua consciência ético-profissional. E esse colega que estava de plantão fez a intubação. Mas, na ocasião, eles não conseguiram transferir a paciente para a UTI, porque esse filho, literalmente, fez assim, ele se plantou diante da equipe e não permitiu que essa paciente saísse do pronto-socorro. Outro telefonema para mim no meio da madrugada, e eu disse: olha, vamos dar todo o suporte que ela precisa, e amanhã pela manhã eu estarei logo cedo no hospital para a gente conversar com ele e ver como é que a gente vai tratar essa questão do encaminhamento dele, da paciente, para a UTI. E às 7 horas da manhã eu estava no hospital diante de um filho visivelmente destruído do ponto de vista emocional.
e ele se ajoelhou. Isso me marcou muito. Ele se ajoelhou aos meus pés e dizia assim: por favor, não mande minha mãe para a UTI. Ela não queria isso, ela não queria acabar assim. E na ocasião, eu fiquei assim muito tocada. Cheguei a fazer um telefonema para a nossa, então, presidente do conselho. Fizemos uma vídeo com ela. E uma vídeo não, né? Era uma teleconferência. A gente não fazia videochamada, era telechamada. Colocamos todo mundo no Viva Voz. E assim, ela dizia: olha, colega, eu entendo, mas infelizmente você não tem um documento da sua mãe. A gente vai precisar fazer tudo o que for possível. A doutora está certa, precisa levar sua mãe para a UTI. E o desfecho foi essa mãe, né? Essa paciente foi para a UTI e esse médico, esse filho, ficou comigo chorando convulsivamente e assim foi de tocar muito o coração. Eu tentei apaziguá-lo de todas as maneiras, mas confesso para vocês que fiquei muito incomodada pelo fato de não ter, né, como atender esse desejo da paciente, porque eu vi a verdade na fala do filho. E também me trouxe uma reflexão, que era o que eu dizia a Guilherme antes de começar, que nós não conhecíamos muito esse assunto, né? Como assim? Ela poderia ter descrito esse desejo, ela poderia ter definido isso em vida, eu, como médica, desconhecia. E, na verdade, ali eu era um espelho da população brasileira, não somente dos profissionais de saúde, como uma massa, né, vamos dizer assim, mas, enquanto brasileira, eu percebi que eu desconhecia completamente esse assunto. E, na ocasião, eu estava fazendo uma pós em Direito Médico e da Saúde, né? E me fez decidir que esse seria meu tema de TCC. E é por isso que uma cirurgiã plástica está aqui hoje falando sobre diretivas antecipadas de vontade com vocês, porque eu passei por esse dilema ético e fui estudar sobre o tema. E aí eu escolhi 2 estudos brasileiros só para trazer assim para vocês uma realidade, né? Pittini e colaboradores, no ano de 2011, publicaram um trabalho onde ele evidenciou que 1/3 dos médicos e estudantes de medicina entrevistados, apenas 1/3, conhecia ou já havia escutado algo a respeito de testamento vital. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o conceito. Um outro estudo de Barbosa e colaboradores em 2016, num serviço público, eles entrevistaram 50 pacientes do ambulatório de geriatria e a conclusão foi que 90% dos pacientes nunca tinham ouvido sequer falar sobre diretivas antecipadas de vontade, testamento vital, e 92%, por consequência, nunca haviam conversado com familiares sobre, não é sobre o assunto diretivas, mas é sobre o assunto o que você gostaria que fosse feito na sua fase final de vida. Quando não houvesse mais tratamento, quando não houvesse mais reversibilidade. Então, isso me chamou muita atenção e eu passei a estudar sobre o assunto, e é por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Só que antes de falar de diretivas de vontade ou mesmo testamento vital, principalmente para as pessoas que aqui estão, é importante a gente trazer alguns esclarecimentos sobre alguns termos que às vezes as pessoas escutam, mas não sabem exatamente o significado. E aí seriam as principais condutas médicas diante de ações paliativas ou mesmo na questão da terminalidade da vida, que seriam a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Eu acrescentei um outro termo, mas só ao final da minha explicação desses 3, porque é a mistanásia, tá? A gente vai chegar lá. Então, a eutanásia, a maior parte de nós já ouviu falar, é uma situação em que o médico decide provocar a morte do paciente sob a justificativa de libertá-lo do sofrimento de alguma doença grave e irreversível. Só que é importante dizer que, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, essa é uma prática proibida, tá? No nosso país. E também contraria a responsabilidade profissional no exercício ético da medicina. E quem diz isso
é o nosso Código de Ética Médica. Então, o médico é proibido de praticar ou indicar atos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no país. Ele é proibido de participar direto ou indiretamente de execução de pena de morte ou ainda de praticar a eutanásia, ou seja, abreviar a vida do paciente, ainda que seja a pedido dele ou de algum representante legal. Já a distanásia, ela seria uma prática que, infelizmente, ela ainda é muito comum no nosso meio, no nosso Brasil, que é prolongar de forma artificial, mesmo em situações irreversíveis, a vida do paciente, sem perspectiva de cura ou de melhora. A consequência disso é que o nosso paciente ele vai passar por um processo lento de morte e com muito sofrimento. E aí a gente pode afirmar, sem medo de dizer, que é um tratamento inútil, porque a gente não vai reverter o quadro, a gente não vai prolongar a vida, mas a gente vai sim prolongar o processo de morte. E por isso que na Europa a distanásia também é chamada de obstinação terapêutica e nos Estados Unidos de futilidade médica. Já a ortotanásia, né, o cerne da nossa medicina paliativa, ela é o que nós poderíamos chamar de morte correta, morte ao seu tempo, porque consiste em não adiar artificialmente o processo de morte, além do que seria natural. Ela, na verdade, impede o prolongamento desnecessário, mas com um acréscimo de dignidade. Então, a gente diz que a ortotanásia é a dignidade do processo de morrer, sem abreviações desnecessárias, mas também sem sofrimentos adicionais. A morte no tempo certo, natural e de forma humanizada. E é por isso que a gente diz que ela é o cerne da medicina paliativa, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é justamente a abordagem que promove qualidade de vida dos pacientes e dos familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida através de prevenção e, sobretudo, alívio de sofrimento. E aqui, só por uma curiosidade, caso vocês já tenham ouvido o termo mistanásia. De acordo com um filósofo e teólogo brasileiro, ele diz o seguinte, que a mistanásia ela pode ser considerada a eutanásia social. É a morte miserável, fora e antes de hora, e a gente poderia aqui trazer situações que nós conhecemos muito de perto, infelizmente, no nosso país. Por exemplo, aquele grande volume de pacientes ou deficientes que, por motivos sociais, políticos, econômicos, eles não chegam a ser pacientes porque eles não conseguem entrar no sistema de saúde de forma efetiva. Ou ainda, aqueles pacientes que até conseguem ser, né, os enfermos que conseguem virar pacientes, porém, na sequência, em seguida, eles se tornam vítimas de eventos adversos. E uma outra condição onde se evidencia a mistanásia são as situações em que nós temos pacientes vítimas de má prática por motivos econômicos, científicos e sociopolíticos. Então, nesse contexto, né, foi preciso que eu esclarecesse esses conceitos anteriormente para que vocês não tivessem dúvida alguma de algumas coisas que nós vamos trazer aqui para vocês. Primeiro, o paciente tem o direito de recusar tratamentos que não curam, não aliviam sintomas e apenas prolongam a vida com sofrimento, tá? E aí, nesse contexto, vem o surgimento do termo Diretivas Antecipadas de Vontade, ou DAV. O que seriam isso? Essas diretivas elas seriam uma forma dos indivíduos documentarem de forma expressa e inequívoca os seus desejos em relação a cuidados de saúde que ele deseja receber em casos de doença grave, degenerativa e sem possibilidade de cura. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. A DAV, ela é, na verdade, uma manifestação de desejos em relação aos cuidados de saúde.
Só que no Brasil houve um viés de interpretação, porque se começou a falar de DAV como se fosse necessariamente apenas para o processo final da vida, para a questão da finitude, da terminalidade. Neste caso, quando relacionado ao fim da vida, quando você vê um paciente que está hospitalizado ou mesmo em casa, mas que não tem mais condição de tratamento e se encontra no processo terminal, este documento passa a se chamar um testamento vital. Então, se for em condição de terminalidade, o termo mais adequado seria testamento vital. Diretivas antecipadas é a manifestação expressa de todos os cuidados que o paciente gostaria de receber, né? Independente de estar em fase terminal ou não. E para que haja o testamento vital, ou seja, eu não tenho mais a condição de tomar uma decisão, eu vou explicar daqui a pouquinho o conceito mais específico de testamento vital, eu preciso deixar alguém responsável por fazer valer a minha vontade. E aí não é uma procuração qualquer, né? Não é um documento qualquer, é um documento com finalidade específica para isso. E a esse documento eu vou chamar de mandato duradouro. Então, vamos lá agora organizar os conceitos. Então, testamento vital é um documento que traz os desejos. Gente, prestem bastante atenção nessa palavra. Antecipados do paciente na fase em que ele ainda é lúcido, na fase em que ele tem total autonomia para decidir o que ele aceita, o que ele deseja para a fase final da sua vida. E esse documento, ele vai ser utilizado no momento em que ele não mais pode decidir por conta própria. Então, eu posso dizer que o testamento vital é um tipo de diretiva antecipada de vontade, muito comum em vários lugares do mundo, tá? A partir do qual o paciente define quais tratamentos ele quer receber. Se ele quer passar por ressuscitação cardiopulmonar, se ele quer passar por ventilação mecânica, se ele aceita dieta artificial, se ele quer fluido, se ele quer medicação. Então, fazendo uma breve pausa antes de falar do mandato duradouro, eu achei muito importante trazer para vocês uma frase da Luciana Dadalto, que é uma advogada brasileira, que, na minha opinião e na opinião de diversos especialistas em direito médico, na qual eu poderia me encontrar, é que a principal vantagem de documentar previamente as vontades sobre as questões relacionadas ao fim de vida é que o paciente não perde a sua voz. Ele não deixa de ser protagonista do cuidado. Eles normalmente chegam ao fim de vida sem capacidade decisória. A ideia do documento é possibilitar que a pessoa consiga exercer sua autonomia, mas observe, de forma prospectiva. Então, eu preciso fazer o meu testamento vital quando eu estou lúcida, quando eu estou consciente, quando eu tenho autonomia de decisão, para que, neste momento em que eu perca essa lucidez, em que eu perca o meu protagonismo, eu possa efetivamente ser representada e não perder a minha voz no momento em que a doença me cala. E o que seria o mandato duradouro? O mandato duradouro é aquela nomeação, né, formal de uma pessoa da minha confiança para tomar decisões por mim relacionadas à minha saúde quando eu não mais tiver autonomia de decisão. Eu trouxe essa foto para vocês verem o quanto é sério, o quanto é forte isso em outras culturas. Pessoas que tatuam no seu corpo as suas diretivas. Elas dizem o que elas desejam, o que elas não desejam, mesmo diante da falta de um documento formal. E esse tipo de situação que vocês estão vendo retratado na foto é respeitado. Muito bem. Qual é a grande questão no nosso país? O nosso Brasil ele é extremamente paternalista.
nós não temos a cultura de falar sobre morte. É praticamente um tabu, um assunto proibido. E eu fico muito à vontade de dizer para vocês que, mesmo nas escolas médicas, a gente ainda tem poucos momentos de discussão sobre o processo da terminalidade, ainda nos dias de hoje. Felizmente, esse movimento está crescendo, mas ainda não é tão expressivo quanto em alguns outros países, inclusive ibero-americanos. Então, o que nós temos de objetivo é o seguinte: é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução 1995 de 2012. Obviamente, meu objetivo aqui não é trazer todos os detalhes, mas é mostrar para vocês que é um documento, né, uma resolução do Conselho, que dispõe especificamente sobre as diretivas. E aí eu estou trazendo aqui o destaque do artigo 2º, porque nesse artigo fica claro que, nas decisões sobre os cuidados e os tratamentos que o paciente incapaz, né, de se comunicar, de se expressar de maneira livre e independente tem de trazer suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade, obviamente, se elas tiverem sido descritas. E aí é importante que o paciente tenha designado um representante para tal fim, né? E se, óbvio, esse paciente não tiver um representante, mas tiver manifestado esses desejos e o médico registrado em prontuário, isso tem validade legal, isso é aceito, tá? Então, o que não pode acontecer é o seguinte: o médico ele vai deixar de levar em consideração as diretivas se, por acaso, aquela decisão não estiver de acordo com o Código de Ética Médica, porque aí o médico não vai poder ferir, né, os preceitos da ética médica. Mas é importante afirmar que, segundo esta resolução, as diretivas elas vão prevalecer sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares. É importante que isso esteja registrado em prontuário. Daqui a pouquinho a gente vai falar se é necessário ou não é levar para cartório, tá? E, obviamente, caso não haja um consenso, ou caso não tenha-se conhecimento das diretivas antecipadas, o médico deverá levar ao conhecimento do Comitê de Bioética da instituição, se ele existir, ou à Comissão de Ética Médica, ou ao diretor técnico, enfim. Ele não vai poder assumir essa decisão sozinho. Uma outra coisa que é importante a gente... Desculpa que ficou repetido, tá, gente? Uma outra coisa que é importante a gente trazer aqui para vocês é o seguinte: por que o Conselho Federal de Medicina sentiu necessidade, lá em 2012, de ter uma resolução sobre o assunto? Aí, quem é médico vai lembrar que, antes de 2019, a última edição do nosso Código de Ética Médica era de 2010. E aí existia uma lacuna de posicionamento do Conselho no Código de Ética Médica. Então, como o ano era 2012 e esses assuntos começavam a pipocar no país, o Conselho Federal de Medicina sentiu a necessidade de trazer, então, uma resolução que trouxesse um certo conforto jurídico, uma certa segurança jurídica para os médicos. Então, além disso, havia uma dificuldade de comunicação do paciente, né, de vários pacientes, chegavam notícias de diversos pacientes em fim de vida que não podiam, obviamente, ter autonomia sobre a decisão, mas existiam relatos de familiares que aquele paciente tinha manifestado seus desejos quanto aos cuidados de saúde que gostaria de receber. Além disso, os médicos que muitas vezes se envolviam em situações como essas, os médicos paliativistas, os médicos oncologistas, eram extremamente receptivos às diretivas antecipadas de vontade. Então, tínhamos também a receptividade de pacientes que também, ao serem escutados pelo Conselho Federal de Medicina, disseram sim, gostaríamos que houvesse a possibilidade de nos manifestar
quanto aos nossos desejos. Além disso, já existia uma jurisprudência internacional de países irmãos, né, de países ibero-americanos como Espanha, Itália e Portugal, que já trazem as diretivas antecipadas no ordenamento jurídico desses países. E, finalmente, a falta de comitês de bioética de uma forma mais disseminada nas instituições. Então, como não existiam esses comitês na maior parte dos hospitais no Brasil, houve o entendimento que urgia a definição de um documento que desse alguma segurança aos médicos do nosso país. E a notícia boa que vem a seguir é: apesar de não termos no ordenamento jurídico brasileiro uma lei que defina de forma clara e inequívoca a questão das diretivas, o Poder Judiciário ele reconhece a constitucionalidade da resolução do Conselho Federal de Medicina. Porém, isso não quer dizer que o assunto esteja, vamos dizer assim, apaziguado, que não precisa de mais nada, não. É importante, é fundamental que haja a edição de uma lei específica para evitar questionamentos sobre a validade desses documentos que os pacientes venham a fazer, né? A questão também de a necessidade de regulamentar outras questões sobre as DAVs, como, por exemplo, qual o prazo de validade de uma DAV? Qual é a idade mínima do outorgante, ou seja, desse paciente, desse enfermo, dessa pessoa que vai definir as suas diretivas? Então, essa é uma reflexão que a Luciana Dadalto nos traz e que está lá no site dela, que é o www.testamentovital.com.br. E aí, outra coisinha um pouquinho mais recente, uma legislação, vamos dizer assim, nossa médica mais recente, também nos trouxe um pouquinho mais de segurança jurídica para que o médico possa adentrar na seara da diretiva antecipada, que foi a Resolução 2232 de 2019, que reconhece a recusa terapêutica como um direito do paciente a ser respeitado pelo médico, desde que esse médico o informe sobre riscos, consequências previsíveis da decisão da recusa. E, óbvio, o médico ele pode, diante dessa recusa, propor outros tipos de tratamento se eles estiverem disponíveis. Então, essa resolução assegura a recusa terapêutica ao paciente maior de idade, que esteja capaz, lúcido, orientado, consciente, no momento da decisão, em caso de tratamentos eletivos, tá? Se houver alguma situação de risco relevante à saúde, o médico não é obrigado a aceitar, a acatar a recusa terapêutica de menor de idade ou adulto que não esteja nas suas faculdades mentais, independentemente de ele ter ou não ter um representante legal ou um mandato duradouro de terceiros, tá? É direito do médico, segundo essa resolução também, a objeção de consciência diante da recusa terapêutica do paciente. O que é objeção de consciência? É quando, fora da condição, obviamente, de risco de morte, o médico que não tem conforto psicológico, ético, não está de acordo com os ditames da sua consciência, acatar a recusa do paciente por entender que aquele paciente pode se prejudicar. Então, desde que não esteja numa situação de urgência e de emergência, esse médico tem direito a transferir o cuidado daquele paciente que manifestou a recusa terapêutica para um outro colega. Se for dentro do ambiente hospitalar, essa transferência deve ser intermediada pelo diretor clínico ou pelo diretor técnico da instituição. Agora, em situações de urgência e emergência que caracterizam o risco, o perigo de morte, o médico ele precisa adotar, ele deve adotar todas as medidas necessárias e reconhecidas para preservar a vida do paciente, independente de ter havido uma recusa terapêutica.
Essa resolução, gente, ela é bem extensa, eu recomendo a leitura, tá? Eu pincei os principais pontos dela, mas é importante que todo médico, e todos nós, de forma geral, né, porque podemos ter, em algum momento, o direito, né, a ser exercido, que todos nós conheçamos a Resolução 2232. Já estamos no final, então eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões. Bom, nós temos aí as diretivas antecipadas e o testamento vital reconhecidos no ordenamento jurídico de diversos países ao redor do mundo. No Brasil, a gente segue a tendência mundial de expressão da autonomia, ou seja, a gente valida o princípio da autonomia e da dignidade da pessoa humana, prevista na Constituição Federal, prevista pelo CFM, só que, infelizmente, ainda que elas estejam previstas nesses dispositivos que eu citei, as DAVs elas não têm ainda uma previsão na lei brasileira. E aí a gente pode deduzir que esses documentos eles não estão isentos de conflitos. E é fato que, então, existe um risco da família ou mesmo da equipe médica se recusar a cumprir a vontade expressa pelo paciente. Madeleine, nesses casos, a família ou algum representante desse paciente, ele pode acionar juridicamente a instituição, o médico, para fazer valer o desejo do enfermo, do paciente? Sim, óbvio que pode. Porém, gente, a gente precisa entender que a condição, às vezes, é de uma criticidade, é uma condição que várias emoções estão em jogo, existem aí diversas questões psicológicas, o que nos leva a deduzir que a judicialização ela não é o melhor caminho, nem para essas pautas, nem para tantas outras da saúde. Então, é por isso que educação e conscientização são a saída, é por isso que nós estamos aqui hoje. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas vão se atentar e vão começar a quebrar o tabu de falar sobre doença e morte, principalmente diante de contextos tão graves que nós tivemos recentemente, que nos pegaram de forma tão agressiva quanto a pandemia da Covid. Então, eu tenho esperança que as tristezas que sentimos, as dificuldades que sofremos no contexto da pandemia possam ter fomentado em alguns espaços a discussão sobre o que eu quero, se for o meu pai, a minha mãe, ou mesmo eu, diante de uma situação de terminalidade. Só para poder trazer também para vocês umas coisinhas assim bem legais, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, elas lançaram um aplicativo um aplicativo chamado Minhas Vontades. Eu baixei, tem para iPhone, eu realmente não sei se tem para Android, mas é um exercício interessante e eu recomendo que vocês conheçam esse aplicativo, porque a gente pensa sobre muitas coisas. Além disso, é interessante que vocês visitem o site Testamento Vital, da Luciana Dadalto, eu esqueci de botar o .br aí. E aí, só por curiosidade também, a gente tem aí um projeto de lei tramitando no Senado, no sentido de oficializar, né, de tornar lei a questão das diretivas e do testamento vital. E é isso, eu queria agradecer a oportunidade e deixar essa reflexão, né? Vou descompartilhar a tela e ficar à disposição de vocês. Eu agora estou sem saber como é que descompartilha. Eu compartilho. Pronto. Achei. Madeleine, muito obrigada. Assim, excelente. Acho que você conseguiu resumir um assunto complexo em uma apresentação tão curta e bem objetiva. Realmente, assim, é um assunto bem instigante. Wanderluz, você quer trazer alguma coisa agora? Eu posso apresentar algumas coisas que eu trouxe também para tentar ir deixando cada vez mais prático. Eu só gostaria de acrescentar a importância da relação médico-paciente, que o ideal é que a gente consiga abordar esse assunto antes de uma hospitalização. Eu entendo que o hospital também é um local para poder se abordar, mas o quanto antes a gente pudesse abordar, a gente pudesse conversar,
a gente teria um ganho muito maior nessa abordagem. E, além dessa ferramenta que Madeleine colocou da SBGG, da Sociedade de Geriatria e Gerontologia, a gente também tem uma ferramenta lúdica, que são as cartas na mesa. As cartas na mesa é um joguinho, eu tenho até aqui comigo, ele é um joguinho que a gente tem, são 36 cartas, são 36 cartinhas, sendo que uma delas, só são 35 com as vontades mais comuns, e uma que é coringa, que é em branco. Onde, na verdade, você conversa, depois que você... E claro que isso leva tempo, em consulta, mas é uma abordagem que a gente pode fazer com o paciente, onde ele vai ter 36 cartas, uma em branco, onde ele vai fazer, dividir as cartas do que é mais importante, do que é mais ou menos importante e do que é menos importante para ele. Não que o menos importante não tenha validade, não seja de valor, mas muitas das vezes o menos importante já são situações resolvidas. Então, assim, a gente pede para que eles façam a divisão das cartas, e dentro do mais importante, se ele colocar mais do que 10 cartas, a gente pede para ele reavaliar e tentar deixar em 10 cartas, colocar na que é mais ou menos importante. E se tiver menos do que 10, ele volta as cartas do mais ou menos importante para o mais importante, e aí a gente vai ter direcionado 10 vontades do paciente. É uma forma da gente iniciar uma conversa, é lúdico, e aí tem várias coisas, tipo, aí eu quero ver meu animal de estimação, aí eu quero minha família perto de mim, eu quero ritual religioso, e nisso a gente vai conseguindo traçar e ajudar o paciente nessa formação dessa diretiva, do testamento vital. E essa carta em branco, ela normalmente é direcionada para o que as 35 cartas não contemplam. Aí eu quero que não tenha uma atenção para minha depilação, aí eu gosto de sorvete de creme, que isso não vai ter contemplado nas outras 35 cartas, mas aí você vai ter um desejo especial. Então, além do aplicativo da SBGG, das minhas vontades, a gente também tem essa outra ferramenta, que são cartas na mesa também da SBGG, que também auxilia bastante a nível ambulatorial. E a nível hospitalar, a gente vem tendo casos. A gente já teve paciente no Hospital Primavera, paciente de fora do estado, onde ele trouxe a diretiva antecipada de vontade dele, registrada em cartório. Era só ele e a esposa aqui, e a esposa dizia: respeito tudo que está escrito, porque ele se expressou antes desse processo de adoecimento. E a gente está tendo também oportunidades de falar não só com o paciente, mas com família. Eu até comentei com o Guilherme, bem recentemente, a gente tem familiares que dizem: doutora, eu não gostaria disso para mim. E esse é o gancho para a gente conversar. Você sabe que existe a possibilidade de você, enquanto está saudável, você traçar suas vontades para o futuro? Então, quando a gente não está tendo uma abordagem mais de direcionar as diretivas antecipadas de vontade para o paciente, a gente está fazendo um trabalho social também, da sociedade como um todo, para que essa família tenha esse conhecimento e que ela possa começar a traçar esse pensamento, ela enquanto saudável. Recentemente, a gente teve um paciente que recebeu alta essa semana, que o filho disse: doutora, meu pai teve um amigo que faleceu na UTI em grande sofrimento. E quando ele foi visitar esse amigo, ele chegou em casa e disse: preciso ter uma conversa. E sentou com esse filho e disse o que ele gostaria e o que não gostaria de ser feito. Então, assim, ele traçou as diretivas antecipadas de vontade com esse filho. Então, mais uma vez, a gente reforça com família da importância, e a gente vai ter que ir trabalhando aos poucos. Isso é cultural, isso vai ter que ser um trabalho de formiguinha, para que a gente consiga desenvolver e a sociedade como um todo ter conhecimento dessa possibilidade, que não é uma possibilidade, desse direito, que eu vejo como um direito. É isso, Guilherme.
Perfeito, Wanderlúcia. É engraçado que, assim, o meu primeiro contato com diretivas antecipadas de vontade foi com minha esposa. Falou, tá aqui, ó, isso aqui é o que eu quero. Eu recebi assim, que é isso? Você tá me dando um negócio, não vai morrer tão cedo. Aí eu li assim, pô, e quando você lê, e ainda mais de uma pessoa que você ama, isso mexe, né, com a gente. Isso na época, porque minha esposa é oncologista e ela estava fazendo a especialização em cuidados paliativos e como um exercício todo mundo tinha que fazer também, era convidado a fazer e tal. Porque quando a gente faz a nossa, você percebe como isso é uma coisa muito mais profunda do que uma simples decisão do final ali. E aí na época eu falei, não, beleza, eu não espero usar isso tão cedo, guardei, tenho esse papelzinho até hoje. Isso foi lá em 2018, por aí, 2017, eu ainda estava lá em São Paulo. E aí o tempo foi passando, então passando, e aí surge essa situação de a gente estar evoluindo aqui, amadurecendo nosso processo de cuidados paliativos e começar essa discussão sobre diretiva antecipada de vontade, que tem muito a ver com a dignidade mesmo da pessoa humana. E aí comecei a estudar sobre isso e assim, primeiro eu percebi, como vocês já falaram, que não é um assunto tão novo assim. Já tem 10 anos da resolução, já tem muito material, muito podcast que fala sobre isso. A Luciana Dadalto é a principal, assim, acho que é a principal referência mesmo. Tem um site dela que já até postei, Madeleine citou, já postei aí no chat o link. Tem esse material da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, porque é uma sociedade que trata muito com esse público, que começa a refletir sobre isso, e é muito legal. Então, eu já postei também aí tanto o link para iPhone, como o link para Android, já está aí no chat também. Como a Wanderlúcia falou sobre o Cartas na Mesa, já postei também aí, tem essa possibilidade de você comprar direto da sociedade, principalmente para quem trabalha com esse tipo de paciente. E aí, assim, aí veio para a gente, né, vamos começar a falar sobre isso aqui em Aracaju, aqui no Primavera. Eu lembro quando a gente falou isso, um monte de gente falou, não, mas a gente não está pronto para falar sobre isso. Não, isso aqui não dá não, Aracaju, não dá. E aí eu falei, poxa, mas se a gente tá fazendo cuidado paliativo, se a gente tem um hospital e a gente acha que não está pronto, como assim? Tem alguma coisa que não está encaixando, né? E aí quando a gente foi começando a falar mais, foi começando a fazer mais sentido, e eu também fui tendo que estudar mais, assim, eu não era um assunto que eu tinha profundidade, tive que ir atrás, estudar mais, e eu tentei, bom, nosso objetivo, acho, hoje é trazer essas ferramentas teóricas e tentar, o máximo possível, tornar prático. Eu vou aqui compartilhar algumas coisas rápidas na minha tela, e depois acho que a gente faz aí um momento de bate-papo com todo mundo. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Vocês estão vendo aqui o meu monitor? Essa aqui é um negócio da Folha. Sim. Pronto, primeiro eu queria trazer essa matéria aqui, que foi liberada quando a gente estava aqui no Primavera, começando a discutir isso, 7 de setembro, sai uma matéria na Folha chamada Criação do Testamento Vitais triplica em 9 anos, mostrando o quanto a criação de testamentos vitais no Brasil cresceu 235% nos últimos 9 anos. Isso é o registro que a gente tem nos cartórios, né? Que foram 233 em 2012, em 2021 já tinham sido 781. Muito poucos para um país como o Brasil, mas mostra como vem crescendo. E eu vou postar também um link dessa matéria para quem quiser ler. E ele mostra que em São Paulo é o lugar que mais cresceu e é o estado mais forte. Tem tanto o aspecto de ser o estado mais populoso e também, muitas vezes, de que nessas questões novas ele amadurece um pouco antes. Mas mostra que isso que a gente está discutindo é uma questão assim que está crescendo muito rápido e que nós não estamos assim na vanguarda. Não, nós não estamos num ponto que já precisa discutir, não podemos mais demorar como fazer isso. O site que Madeleine citou ajuda muito, tem muito conteúdo. Então, eu sei que tem muitos profissionais aqui que trabalham com esses pacientes, vale muito a pena. A Luciana é super cuidadosa, traz um material muito bom. O que eu queria falar sobre os nossos protocolos, né? A gente entendeu, bom, como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente tentou fazer um protocolo bem objetivo, que ele traz bem isso que a Madeleine citou, a diretriz, diretivas antecipadas, mas falando também sobre o testamento vital e o mandato duradouro. E tem duas situações específicas, né? Quando o paciente já possui a diretiva, que aí ele deve apresentar, né, para o médico, e o médico deve registrar isso em prontuário, e a gente pediu também que ele
peça para seja tirada uma cópia desse documento e anexado no prontuário para a gente ter isso guardado. E deve ser conversado com a família e com o paciente para todos estarem ali alinhados sobre aquela diretiva, sobre o que está escrito ali, para ter o máximo possível de tranquilidade para se conduzir aquilo, certo? E quando o paciente não possui diretiva, aí vai caber à equipe, e aí muitas vezes o médico, né, vai estar à frente disso, em entender qual é o melhor momento, qual é a hora que o paciente dá aquele gancho, que ele começa a falar, eu não quero isso, eu quero comer o que eu quero, se eu não vou ter cura mesmo, será que eu não posso fazer isso ou aquilo? Então, o médico deve entender esse momento para introduzir essa questão. A gente discutiu muito isso aqui, de que talvez o melhor momento não seja na internação. O melhor momento é muito antes. Na verdade, assim, o melhor momento é desde que você começa a ter capacidade de refletir sobre a sua vida e sua morte. Mas quando o paciente interna e ele tem uma capacidade de discernir sobre aquilo, de refletir, às vezes é uma internação que o paciente não vai evoluir para o óbito naquela internação. Também surgem vários momentos de oportunidades para trazer essa questão sobre escrever a diretiva ou não. Para ajudar isso, a gente fez um guiazinho que eu vou compartilhar aqui também no chat, esse documento, que é um guia que fala um pouco sobre o que é a diretiva antecipada de vontade, testamento vital, mandato duradouro, e meio que um passo a passo de como fazer, como definir, né? Conte para o seu médico quem você é, faça perguntas, reflita sobre seus valores diante do adoecimento, converse com as pessoas com quem você converse com as pessoas com quem você conta e confia sobre o que é que você prefere, e escreva suas vontades e peça para o seu médico fazê-lo. Isso aqui é bem baseado no passo a passo do guia de manifestação da própria Luciana D'Adalto. Então, assim, estamos seguindo muito o que ela traz. E aí a gente também colocou no nosso disponível, né, para a nossa equipe, um modelo que a Luciana D'Adalto, que eu também vou compartilhar com vocês, tem tanto de mandato duradouro, acho que encerrou aqui, deixa eu mostrar para vocês, e como de testamento vital. E bem deixando claro, assim, que esse modelo, o texto abaixo, é o modelo de testamento vital, que pode ser utilizado como referência. No entanto, cada paciente deve realizar os ajustes que julgar necessário, de acordo com suas preferências. Sugeriu que cada paciente converse com seu médico de confiança e com sua família, representantes legais, para escrever o seu testamento vital que seja compatível com seus valores e suas escolhas. E aí tem aqui um modelo de testamento vital, bem como pode escrever, e ele já está até citando os artigos, porque isso aqui foi muito do livro da Luciana D'Adalto. Então, falam sobre valores, sobre decisões de fim de vida, outras disposições, então tem esse modelo. E para quem assim não tiver um ambiente hospitalar e quiser ter como realmente se guiar para refletir sobre isso, eu concordo que uma excelente sugestão é utilizar o aplicativo do Minhas Vontades, da Sociedade Brasileira, inclusive para fazer aquilo que a gente fala, né, que eu estou falando, eu fiz a minha. E aí trouxe para compartilhar com vocês. E refleti muito sobre isso, de que porque minha esposa me passou dela, né, em 2017, eu achei que era uma coisa que não ia utilizar tão cedo, não preciso disso, tal. E aí, discutindo sobre tudo isso, montando daqui, eu falei, pô, mas e eu, né? Como é que eu gostaria? E aí eu vou falar para vocês aqui rapidinho, só para vocês verem como eu escrevi. E com certeza ao longo do meu tempo eu devo mudar um pouco isso, mas foi uma reflexão que eu fiz ali antes de ontem, quando eu quis escrever para cá. Então, isso aqui é extraído direto do aplicativo. O aplicativo é muito intuitivo, ele vai te guiando o que você deve escrever em cada parte, ele é muito bom, ele te auxilia muito, e no final gera esse PDF aqui. Então, vou ler para vocês. Então, eu, Guilherme do Espírito Santo, CPF tal, nascido em tal data, afirmo de forma livre e consciente que o texto abaixo explicita minhas vontades e preferências ao final de vida, caso eu me encontre incapaz de me expressar. Então, o importante para mim é poder estar com as pessoas que amo, aproveitar as pequenas coisas do dia a dia, exemplos, comer as comidas que eu gosto, e rever as pessoas queridas para que eu possa me despedir. Como paciente, a respeito da minha doença, eu gostaria de ter conhecimento sobre todos os aspectos da minha condição clínica. Não quero que nada seja escondido de mim.
Sobre a tomada de decisões relativa ao meu cuidado, gostaria de, enquanto eu estiver lúcido, desejo participar de todas as decisões, mesmo que seja a decisão de deixar decidirem por mim. Quando não tiver mais lucidez, peço que as minhas decisões e valores sejam respeitados. Quando eu fui escrever isso aqui, eu refleti aqui, mas o testamento vital já é para quando você não tiver lucidez. Mas o que eu percebo, muito ouvindo e lendo sobre isso? Quando o paciente já está evoluindo para a fase final, muitas vezes o paciente ainda está lúcido, mas chega uma hora que a família começa a não incluir mais o paciente nas decisões. Começa a querer tomar as decisões sobre a vida. Guilherme está mudo. Guilherme, você Desculpa. Você fechou o seu áudio. Foi até que horas? Não, você dizendo que o paciente, mesmo lúcido, depois de um determinado tempo, a família começa a excluí-lo das decisões, né? Isso, Então, eu quis deixar muito claro isso, porque eu quero participar durante todo o processo, e se em algum momento eu perceber que eu não quero mais decidir, eu vou falar. Pode deixar que minha esposa agora vai decidir por mim. Bom, se possível, eu gostaria de ser cuidado em casa. Então, ele pergunta muito onde você desejaria que fosse seu lugar de morte, né? Então, em casa, em um ambiente confortável, com luz natural, porque eu adoro luz natural, o máximo próximo da natureza possível, em um local onde eu possa estar com a minha família. Então, não quero de jeito nenhum também morrer no UTI e nem no hospital. Os cuidados que eu considero essenciais são: então, assim, o mais importante para mim é poder participar das decisões. Quando eu não puder mais fazer isso e não tiver perspectiva de reverter a lucidez, eu não quero que seja realizada nenhuma medida artificial sustentadora de vida. Exemplos: ventilação mecânica, diálise, antibióticos. Desejo um bom controle de dor e que seja permitido que o curso natural da vida seja encerrado com paz e serenidade. Em caso de doença grave, sem possibilidade de cura, eu não gostaria de receber os seguintes tratamentos: nenhuma medida artificial sustentadora de vida, apenas medida de conforto. Isso reforçando que a partir do momento quando eu não mais tiver capacidade de discernir sobre as decisões. E aí, como os procuradores, né, minha procuradora fica a minha esposa, que sabe muito bem que vai ter isso em mãos e que vai poder tomar decisão sobre os meus valores e meus desejos, né? Então, assim, é um exercício muito interessante, profundo, fazer isso, mas é muito legal. E eu trago uma questão, assim, de que, lendo sobre isso e vendo esses debates, e aí já abrindo também um pouco para debate a nossa conversa, de que, assim, se tem muito um tabu, como a Madeleine falou, inclusive no Instagram, Testamento Vital, eles falam que tem uma pesquisa que mostra que 73% das pessoas não gostam de falar sobre a morte no Brasil, porque você tem muita ideia de que falar sobre a morte é antecipar a morte. E na verdade, não é. Quando você fala sobre a morte, isso ajuda você a viver melhor a vida. Então, isso eu acho uma questão de maturidade mesmo da sociedade. E eu posso dizer assim, porque pessoalmente me sinto muito mais à vontade até, e muito mais vivo, por poder falar sobre as minhas escolhas nesse processo de morte. É isso. Se vocês quiserem comentar, fica à vontade e a gente abre aí para... Eu queria só citar, que tem uma pessoa que me mandou uma pergunta aqui no meu WhatsApp, mas eu vou mostrar aqui. Ela me perguntou sobre livros que ela poderia ler. Eu vou mostrar na câmera, vocês vão me dizendo se... acho que não vai... Deixa eu fazer só uma coisa aqui, peraí. Se alguém quiser ir perguntando, né? Eu só gostaria de complementar que o quanto isso é importante de você ter um cuidado paliativo também eficiente. Porque a gente precisa entender que essas decisões a gente não pode também romantizar o assunto e a gente esquecer da parte técnica. Existe também muita técnica, como nas diretivas de Guilherme, a gente teve aí que ele coloca muito medidas de conforto, então não é porque se tem uma diretiva antecipada que você estabelece que você não quer medidas invasivas,
Mas, assim, o quanto a gente tem que se esmerar por manter medidas de controle de sintomas. Então, não é só uma romantização do tema, a gente precisa também ter muita técnica para a condução dessa fase. Dá para ler? O primeiro foi Testamento Vital, de Luciana Dadalto, e esse outro... Depois você pode, talvez, escrever no chat o nome e o nome do autor, Eu posso. Madeleine. Tá. Outra sugestão, Madeleine. Boa noite, desculpe interromper. Oi. Oi, Silas. Poderia você rapidinho procurar aí na internet as capas? Tá falando bem baixinho. Você poderia procurar. Madeleine, seu áudio fechou também. Eu não estava ouvindo e aí eu perguntei quem está falando, mas é Silas? É Silas, não? Isso. Eu sugeri que você rapidamente procurasse na internet essas capas enquanto está rolando a discussão e botaria uma montagem aí no slidezinho, depois mostrava para o pessoal aí o pessoal tirava print, facilitaria também. Alguém pode falar? Eu não ouvi, ficou bem baixinho para mim. Ele sugeriu que você tentasse encontrar na internet esses os livros e aí coloca o link e uma foto da capa. Pronto. Vou fazer isso enquanto a gente vai conversando. Eu faço isso, tá? Valeu. Só para complementar o que o Anderlúcia falou, a gente vê o desafio de fazer um bom fim de vida com conforto e controle de dor. Parece assim, se a gente não vai mais fazer medida invasiva, então agora é fácil, né? E não é muito difícil. E não é só tecnicamente difícil no aspecto também de conhecer as drogas, tal, mas é psicologicamente muito difícil também. As nossas equipes aqui, por exemplo, lembra quando a gente concentrou os pacientes oncológicos em um só andar, antes da pandemia, a gente viu quanto as equipes estavam sobrecarregadas mentalmente, porque mesmo fazer esse processo é muito difícil, é muito doloroso. Então, não é nada simples fazer isso, mas é mais, pelo menos assim, é mais digno, né? Menos agressivo, mas com certeza muito complexo, exige um conhecimento e uma capacidade técnica muito grande. Acho que Augusto aí levantou a mão, quer fazer contribuição. Então, boa noite, mais uma vez. Estão me ouvindo? Sim, Augusto. Então, veja. Eu acho que assim, o tema é extremamente importante para mim, principalmente, que atuo atualmente na terapia intensiva somente. E veja uma coisa. Quando a gente adentrou a graduação, o primeiro momento em que nós discutimos a questão da morte foi pelo menos a mim, foi na disciplina de filosofia, onde a gente discutia basicamente Eros e Thanatos, certo? E assim, era o mínimo de discussão que existia, porque a maioria dos colegas estavam interessados, evidentemente, na questão clínica, né? Então, assim, ao longo da faculdade, a gente nunca se preparou para perder um paciente, e sim para salvar ele, né? E como eu sempre atuei na área de urgência e emergência, UTI, essas situações foram as que eu mais me deparei, né? Desde pacientes jovens até pacientes idosos, né? Então, essa era uma primeira coisa que eu queria pontuar. Parabenizar ao longo disso o pioneirismo, para mim, o pioneirismo do Hospital Primavera em estar discutindo essa questão. Já houve outras oportunidades onde o tema foi de uma outra forma abordado, mas direcionado para a equipe que atua no hospital, eu achei essa abordagem, assim, para mim, uma das melhores, né? Primeiro, com as colocações que a Madeleine fez, parabenizando você, Madeleine, pela sua apresentação, e você sabe que eu tenho uma gratidão especial por você, tá?
E Vanderlúcia, porque assim, nós somos contemporâneos de faculdade e para mim foi uma grata satisfação vê-la como paliativista do hospital. Então, veja só, uma das coisas que sempre me assustou era, assim, quando alguém me perguntava, vamos reanimar esse paciente? E, curiosamente, o que eu sempre perguntava é, existe alguma manifestação de que não é para reanimar? Porque eu, particularmente, nunca me dispus espontaneamente ou por documento oficial a ir para frente daquele cidadão de toga perguntar se eu fiz tudo que podia pelo paciente. Né? Eu acho que isso é o que mais assusta os médicos. Tá entendendo? Eu acho que isso é o que mais assusta os médicos. A comunicação com os familiares é fundamental. Ou a gente tem uma comunicação ou a gente tem uma comunicose, que se trata daquela questão em que os familiares são orientados quando, em algum tempo atrás, eles iam procurar o plantonista, quando na realidade deveria ser exclusivamente com o intensivista, que é quem está fazendo o acompanhamento diário do paciente, e aí eu faço uma ressalva, especificamente com relação ao paciente de UTI, mas que eu acho que se estende ao paciente que está nos andares, perfeito? Porque esse paciente ele tem um médico que acompanha ele continuamente, diariamente. O plantonista, quer seja no andar ou na UTI, ele vai estar ali para atender uma intercorrência. E ele precisa de determinadas de informações, que é o quê? O paciente faz uma intercorrência crítica. Ele voltou, beleza. Acho perfeito quando a gente na UTI tem que chamar o familiar, não só para comunicar óbito, mas também para comunicar uma intercorrência grave. Eu acho que isso é um diferencial que hoje, no Primavera, nós temos, que assim, é muito importante. É muito importante. Mas foi tocado aí num ponto que é a questão do testamento vital. Perfeito. Eu, na minha cabeça, eu tenho o meu testamento vital. Ainda não ratifiquei isso em cartório, mas tenho. Porque, evidentemente, que de forma cultural, a gente tem uma população que não aceita a morte, quer seja de forma violenta, quer seja do ponto de vista da doença. Quando o indivíduo chega num pronto atendimento por um AVC, por um infarto agudo fulminante, talvez isso seja muito mais fácil de lidar. Mas na UTI, enquanto o paciente vai gradativamente perdendo suas funções, sendo invadido, isso fica muito mais difícil se não houver essa conversa prévia com os familiares. Né? Por quê? Porque a Madeline abordou isso muito bem com aqueles conceitos de eutanásia, de estanásia, e trouxe a gente um conceito novo da mistanásia, se eu não me engano, que eu achei muito interessante. Mas eu acho que, uma vez que o hospital já disponibiliza isso para os familiares, o passo seguinte é sempre estar identificando aqueles pacientes potencialmente graves do ponto de vista de evolução, para que não se crie nenhuma animosidade futura com o hospital ou com a equipe. Né? Por quê? Filosoficamente, o médico não é formado para lidar com a morte, ele é formado para lidar com a vida. As faculdades não formam a gente para lidar com a morte. Ou você se mantém na alienação de dizer assim, ó, isso não é comigo, enquanto eu estou na terapia intensiva ou no pronto atendimento, eu não posso me dar a esse luxo, certo? Então, eu acho que essas questões que foram abordadas e que eu tentei aqui dar uma grande, dar alguma pincelada, eu
coloco como pontos importantes. Um ponto ainda que eu acho que precisa ser levado em consideração é a questão do médico-paciente, ou do paciente com familiar médico. Ainda é um grande nó que nós temos, e eu acho que até assim os médicos se retraem na hora que tem um familiar com paciente médico, com familiar médico, paciente com familiar médico. Então, isso é uma coisa que a gente também precisa trabalhar, certo? Bastante. Eu só queria deixar por último aqui uma sugestão de leitura. Nós passamos esses 2 anos de pandemia, né? E um livro que eu li recentemente, que é um livro do Saramago, que chama As Intermitências da Morte. Né? Esse livro, a frase inicial do livro é assim: no dia seguinte ninguém morreu. E a partir daí ele faz toda a sua narrativa em relação às circunstâncias que envolvem esse fato da morte. Tá? Mas assim, parabenizando todos que falaram aqui. Guilherme, mais uma vez, eu queria, assim, nós nunca tivemos um contato direto, mas assim, eu tive uma única vez um contato visual seu durante o período acho que pré-pandemia, mas assim, suas falas foram muito propícias, muito boas. A Madeleine, mais uma vez, parabenizando ela pela sua fala, e uma grata satisfação de estar vendo aqui Vanderluz, que eu só vejo pelas revoluções dela em prontuário, mas assim, é uma pessoa muito querida por mim, tá, gente? É isso. Muito legal, Augusto. Muito obrigado pelas suas considerações. Anotei várias coisas aqui, mas eu vou tentar evitar eu falar. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Já vi que tem mais uma pessoa aqui levantando a mão. Se sobrar tempo, eu faço mais alguns comentários. Mas se Madeleine e Vanderluz quiser comentar, podem comentar. E depois a gente passa para a Gilvan, que está aí com a mãozinha levantada também. Eu vou passar para a Silas, porque eu sou péssima em tecnologia. Vou passar para a Silas o link dos livros e ele vai botar aí no chat, tá? Beleza. Depois que o Gilvan falar, tem dois comentários aqui depois também no texto, no chat, Vanderlúcia, para a gente ler, tá? Uma de Tatiana Pavione e outra de Sil Ribeiro aqui. Manda lá, Gilvan. Boa noite. Não, eu queria só parabenizar, excelente, né, o tema e tudo relacionado a isso. Vocês sabem que eu sou um grande admirador, né? Então, parabéns. Sobre a questão da gente ver isso por escrito e ver alguns momentos uma certa burocracia, registro em cartório, eu acho que muito vale de tudo que já foi falado sobre comunicação, né? Muito do que se é feito, muitas vezes colocado em prontuário, muito bem descrito, conversado, anotado nomes de quem foi conversado, isso basta para muito do que a gente precisa. Claro que o tempo sempre, o ideal é que você discutisse isso antes, não chegar à beira de um processo ativo para ser discutido, né? Mas isso em prontuário já resolve muitas das situações. No Brasil, a gente não tem nenhuma hierarquia entre direitos fundamentais, o direito à vida e à liberdade é um direito fundamental ali de primeira geração, onde não existe hierarquia entre eles. Então, cabe muito bem analisar com cada critério e objetivo e trazer muito da cultura daquele paciente para o meio que se discute. A gente tem uma cultura latina de não aceitar a morte, mas tecnicamente, como a Vanessa falou, discutindo e falando, expondo, pode ser muito bem colocado. E aí chega um ponto muito interessante que até a doutora Madeleine falou também sobre a recusa ali do médico, né? Então, alguns pontos de conflito, cada um com sua cultura, existem algumas coisas que são difíceis de aceitar. Então, chama o colega, discute, tem as especialidades, às vezes, emocionalmente, a gente precisa de apoio também, o profissional precisa de apoio. Então, acho que isso é muito importante, né? Qualquer dificuldade, sempre tem a comissão de ética, tem, né, a equipe da paliação sempre à disposição para ajudar no que for preciso, tá? E eu me coloco também à disposição para o que precisar. Mais uma vez, parabéns, pessoal.
Aproveitando a fala de Gilvan, a gente tem que colocar como papel fundamental não é somente a figura do médico, é de toda a equipe. A gente precisa da equipe trabalhando junto, tendo a mesma linguagem, tendo a mesma visão, até para que a gente possa fazer um acolhimento dessa família, que muitas das vezes está em grande sofrimento. Muitas das vezes o paciente, ele lá com seus sintomas controlados, a decisão dele sendo respeitada, mas aí tem grande sofrimento da família. Então, a gente precisa lembrar que aí a figura do médico sozinho não faz verão, a gente precisa da equipe como um todo, e aí todo mundo que está aqui me ouvindo, independente de categoria profissional, entenda a importância de cada um dentro desse movimento todo que a gente está agora conversando. Perfeito. Eu vou falar aqui a pergunta que Tatiana Pavioni colocou e já vou colocar também um outro comentário, que aí já contempla ela falar dela para vocês comentarem. Ela traz assim: quando o paciente interna, teoricamente sua autonomia tende a estar comprometida. Como definir sua vontade? Quem define que seu discernimento não está prejudicado para estabelecer seu testamento vital? O médico assistente, em concordância com os familiares? E se os familiares discordam da decisão do paciente e questionam seu discernimento? Aí ela também comenta um pouco mais embaixo. Parabéns pelo tema e pela importância de discutir previamente. Porém, durante a internação, juridicamente ainda fragilizado, considerando a nossa cultura. Eu queria que vocês comentassem isso. Eu queria comentar. Foi Tati, né? Tati Pavioni? Isso. Então, Tati, é importante a gente relembrar aqui o conceito, tá? Diretiva antecipada de vontade e testamento vital são documentos que você tem conceitualmente, legalmente que fazer enquanto você está lúcido, enquanto você tem autonomia. É justamente essa a questão. Para a validade, né, ético-legal, o paciente precisa ter isso definido muitas vezes previamente. Lembrando as palavras de Luciana Dadalto, é uma definição de vontades de forma prospectiva, né? Então, perceba, a gente tem, como a Vanderlúcia falou, um compromisso como profissionais de saúde de tocar nesses assuntos, de preferência, fora do ambiente hospitalar, previamente a uma hospitalização. Então, por exemplo, você como pediatra, de repente está ali trabalhando dentro do seu consultório ainda com uma neuropata, uma criança que já tem ali diversas hospitalizações, onde você já visualiza, no caso da criança, falando especificamente na questão do direito à vida civil, a criança ela não é considerada, à luz do ordenamento jurídico, como autônoma, pegando só o gancho da pediatria. Ela sempre vai precisar do representante que será os seus pais, né? Ou um representante legal. Mas no caso do paciente maior, né, que tem aí a sua consciência, a sua lucidez ainda estabelecidas, é nesse momento que ele precisa formular os seus desejos. Porque na hospitalização, aí fica um pouco mais complexo, especialmente diante de situações onde, sim, a autonomia dele pode estar comprometida, a cognição dele pode estar comprometida. Então, não é numa situação que o paciente chega no hospital e vai fazer esse documento. Esse documento ele precisa ser preferencialmente prévio. Perfeito. Quer comentar, Vanderlúcia? Exatamente isso que Madeleine colocou, que aí a gente tem que começar a ter essa conversa ambulatorial, e lembrando que, mesmo o paciente dentro de uma instituição hospitalar, ele estando lúcido e orientado, ele tem condições de dizer o que ele deseja para ele. As diretivas antecipadas, e principalmente o testamento vital, em uma situação onde o paciente não está tendo condições de se expressar. Se ele tem condição de se expressar, esse documento, ele não tem avalia. A validade seria quando o paciente... Não estou dizendo que ele não é válido, ele é válido, mas aí você tem como prioritário a fala do paciente.
E aí, lembrando, gente, lá na resolução do Conselho Federal de Medicina, ele fala que o médico ele pode colocar as diretivas do paciente em prontuário. Aí a gente vai fazer até uma pontuação, que é uma recomendação da doutora Luciana Dadalto. Como não existe uma legislação já, né, vamos dizer, pronta para o assunto, existe a nossa resolução, existe um projeto de lei que está em andamento, mas ainda não está, né, aprovado e tudo mais, e que recebeu até um aditivo recentemente bem interessante, o que eu coloco aqui é o que a gente, até eu e a Wanderlúcia estávamos conversando no sábado, quando a gente estava discutindo o preparativo da apresentação. A Luciana Dadalto, ela recomenda que seja feito registro em cartório, tá? Não existe a obrigatoriedade, mas existe uma forte recomendação, justamente pensando no fiel cumprimento do documento. Mas, trazendo a fala de Wanderlúcia, sim, se o paciente estiver internado, for lúcido, não tiver nenhum tipo de questionamento quanto à sua cognição, ele pode manifestar na presença ou não de familiares, né? É sempre importante ter um representante junto, um familiar, enfim, é importante. Acho que até para a questão da transparência, mas existe também o direito do sigilo. Então, óbvio, é um assunto, como a gente disse, as diretivas elas não encerram os conflitos, os debates, mas quanto mais transparente for esse processo, o médico pode registrar sim em prontuário, e isso pode e deve ser levado em consideração sempre, né? Conflitos, dilemas éticos vão para outras instâncias, né? O médico sozinho, ele não deve cair na armadilha de achar que tem autonomia para resolver sozinho, se esse ponto não estiver devidamente apaziguado, pacificado. Em caso de dilemas éticos, instâncias éticas superiores devem ser provocadas. Na falta de uma instância, que não é o caso do Hospital Primavera, mas digamos que seja em uma outra instituição onde você não tem uma comissão de bioética, você não tem comissão de ética, o diretor técnico, o diretor clínico, eles devem ser, sim, provocados para que esse contato, a exemplo daquilo que eu falei lá atrás, que eu fiz, até acionar o nosso conselho regional para uma conversa mais, né, embasada, isso precisa ser feito, tá? Lembrando que a proteção legal definitiva, ela não existe, mas a resolução, ela traz, inclusive a nova resolução 2232 da recusa terapêutica, ela vem trazendo um pouco mais de segurança para o médico. Então, assim, leiam, se aprofundem, leiam bastante, e tem hoje muitos recursos para a gente ter o conhecimento e esclarecer essas questões, tá? Não, perfeito. Aquela coisa, mesmo quando um dia tiver a lei sobre isso, sempre alguém pode questionar, inclusive a lei. Ah, não, mas ele estava deprimido, não podia fazer. Então, sempre eu falo que diretiva antecipada de vontade é igual a termo de consentimento. Não precisaria existir se a gente sempre conseguisse se comunicar e alinhar as expectativas. A diretiva eu vejo muito como uma oportunidade do paciente refletir sobre o que ele quer, combinar com a família e combinar com o médico. Se todos os pacientes entendendo já ali, na verdade o ideal é que seriam todas as pessoas, mas vamos falar assim, para todos os pacientes que já sabem que tem uma doença que pode levar ele ao fim de vida, já puderem refletir sobre o que querem e já compartilhar isso com a família e com os seus familiares, o número de conflitos já deve reduzir muito. Escrevendo isso, vai diminuir mais ainda. E se ele quiser mais garantia ainda, ele pode também levar no cartório e registrar isso. Então, mas o mais importante mesmo é essa comunicação, é colocar todo mundo na mesma página. Mas sempre há possibilidade de ter conflitos. Por isso que, assim, como a Madeleine falou, se o médico se encontra numa situação em que ele não está confortável, ele tem que pedir ajuda para que isso seja discutido e debatido. Mas eu concordo com o Tati, que durante a internação não é o momento ideal que ele escreva. Não acho que deve ser proibido, mas não acho que é o melhor momento. O melhor momento talvez seja um momento para a gente falar com ele sobre isso quando ele despertar esse interesse, para talvez ele possa sair de casa, refletir sobre isso, e num outro momento aí, porque muitas vezes esses pacientes, eles internam muitas vezes
até chegar à internação final. Mas, assim, pode ser um momento para discutir sobre isso. Bom, eu vou trazer agora aqui o comentário de Sil, que traz uma outra questão muito interessante sobre a questão da família também. Então, ela fala: parabéns ao HP por tão singular iniciativa. É importante lembrar que, embora tenhamos a oportunidade de testamentar o que queremos, devemos empaticamente pensar se o nosso procurador de saúde está preparado, inclusive psicologicamente, para atender ao caso, ao nosso querer/desejo. Será que as nossas famílias, a minha, as nossas, estão prontas para essa finitude de um ser amado em domicílio? Há uma linha tênue entre o nosso querer e o que os nossos conseguirão acolher quando esse momento chegar. Vejo famílias que sofrem por não se sentirem prontas para isso, mas que tenho que fazer porque ele quer, mas assim, se depara com essa situação, né? Tem que fazer porque ele quer. Vale pensarmos nisso. Parabéns ao time. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Eu normalmente costumo dizer que quando existe esse desejo da alta, é o que a gente tem que falar como alta segura. A gente tem que valorizar o desejo do paciente, mas a gente não tem só o paciente nesse contexto. A gente precisa entender vontade do paciente, mas a gente precisa também compartilhar qual é a condição dessa família de acolher esse paciente em casa, e não só a parte emocional da família, mas também o ambiente, se aquele ambiente é propício para o recebimento desse paciente. Então, assim, muitas das vezes acontece da família, recentemente aconteceu, do paciente dizer, eu quero ir para casa, e a família, a gente não tem condições. Então, a gente precisa, uma vez que esse paciente, ainda se ele tiver condição de compartilhar, é compartilhar todo mundo junto. Na verdade, a gente é um compartilhamento de decisão, não é uma decisão unilateral. A gente precisa também ponderar, muitas das vezes, se for de uma situação em desejo do paciente, mas de risco, a gente tem que compartilhar com ele essa impossibilidade. Então, assim, tem que compartilhar, porque a gente também tem que prevenir um luto, que pode ser um luto patológico para essa família, se ele for forçado a levar o paciente para casa, porque foi uma manifestação de vontade do paciente. A gente precisa ponderar outros lados. A gente, para uma alta, a gente precisa ter um tripé: vontade de paciente, vontade de família e condição de recebimento desse paciente. Então, assim, apesar da diretiva, a gente precisa ter um compartilhamento de decisão também. Não é o que a gente vai trazer de melhor. Como a gente está procurando o melhor para o paciente, talvez a gente precise conversar com ele que a ida para casa não seja o melhor para ele naquele momento. Então, eu entendo que comunicação é a base de tudo. Eu tenho também uma situação assim, respondendo... Foi Silvia? Foi isso? Foi Sil Ribeiro, da SOS. Ah, tá. Ela falando sobre essa questão do procurador, né? Então, eu acho que isso, só cada um de nós tem que fazer essa reflexão. Quem nós escolheríamos para ser esse nosso procurador, né? Esse fiel depositário que vai fazer a nossa vontade acontecer. Antes de qualquer coisa, eu estou falando até para um exercício pessoal. Eu baixei o aplicativo há algum tempo, fiz as minhas diretivas, a exemplo do que Guilherme fez, e transpus essa barreira da questão de falar sobre a morte, levando para minha mãe. Então, minha mãe tem 88 anos, é difícil a gente ver os nossos pais envelhecendo, né? Perceber que eles não são tão funcionais como já foram um dia, percebendo uma certa fragilidade física, de memória, cognição, tudo isso. E a gente começou a ter algumas conversas porque eu provoquei uma reflexão em cima do aplicativo. Eu fiz essa, vamos dizer, como essa brincadeira. Vamos falar sobre isso aqui? Então, assim, quem é a pessoa que eu tenho certeza, hoje, obviamente, que faria a minha vontade? Na minha família, seria o meu marido. A exemplo do que Guilherme fez. Meus filhos não teriam absolutamente condição, eles não têm maturidade, fortaleza emocional, segurança psicológica, nada disso. Então, assim, não tem regra, não tem realmente uma receita sobre isso, mas é essa questão de conversar, escolher a pessoa que tem mais, vamos dizer assim,
frieza entre aspas, tá, gente? Aquela frieza de dizer assim, era o que Madeleine queria, era o que nós conversávamos quando ela estava bem, e é o que vai ser feito. Agora, obviamente, essa conversa sobre meu marido vai ser o meu procurador, ele quem vai ser a minha voz quando eu estiver, né, sem condição de falar, as pessoas precisam saber disso antes. Até para que esses debates também aconteçam antes. Porque imagina, eu fico guardando isso em segredo só com aquela pessoa, de repente acontece alguma coisa comigo e ele cai ali, coitado, de paraquedas no meio de um monte de gente. Eu tenho uma irmã que não tem a menor condição emocional de decidir nada sobre isso, e ela diz: não. Eu acho que é isso que a gente tem que conversar, preparar, trazer para... Eu vejo dessa forma, tá, gente? Como não tem regra, como não tem receita de bolo. Então, essa é uma conversa que eu Madeleine, pessoa física, estou trazendo para a minha vida, porque nós tivemos uma perda muito, muito grande na Covid, e a gente começou a discutir sobre isso, né? Minha sogra faleceu, uma pessoa jovem, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de grandes problemas que fizesse a gente pensar que ela seria uma pessoa que ia falecer diante da pandemia, e a gente se viu assim, sem condição de colocar o que ela pediu em vida, porque a gente não tinha esse registro. E aí, já que a gente não conseguiu fazer o que ela pediu, porque não havia esse registro, a gente fez os últimos desejos relacionados à morte. Essa foto que eu coloquei no final foi justamente das cinzas dela sendo espalhadas onde ela pedia, né, que um dia fosse. E isso nos fez falta, porque a gente nunca tinha formalizado até onde a gente iria com ela. E eu acredito que a gente foi longe demais nesse período. Mas serviu de aprendizado. E, em cima disso, eu discuto hoje sobre dignidade de morte, sobre a dignidade do morrer com meus pais, que, obviamente, estão numa fase mais adiantada da vida e que eu preciso entender que, via de regra, eles irão antes de mim. Mas não é uma conversa realmente fácil. A gente, literalmente, não é muito preparado para isso. Mas é um exercício. A gente precisa começar a exercitar. Não, perfeito, e eu lembrei muito de uma coisa que eu ouvi no podcast da Luciana Dadalto, porque, assim, ela fala que você escrever sua diretriz, né, seu planejamento vital, é uma forma, inclusive, de apoiar a família, é um apoio à família. Por quê? Porque no momento já final, as pessoas não querem mais falar sobre isso. Viram um negócio que ele chama de conspiração do silêncio. Como está acontecendo, ninguém conversou sobre isso antes, todo mundo fica com muito medo de falar sobre aquilo como se estivesse já falando que já vai morrer. Então, ter discutido sobre isso antes é um grande ato de respeito à família. Claro que nem sempre, como foi falado aqui, né, os desejos vão poder ser cumpridos como se queria, porque tem que ter estrutura e tal, mas é muito importante que seja discutido, inclusive para poder pensar o que é que a gente consegue fazer ou não. E aí, o caso com a outra coisa que o Augusto trouxe, que são dos familiares médicos. Muitas vezes o familiar médico é colocado em uma situação que ele tem que resolver tudo. Porque a família, sabe, tem um médico na família, ele que entende, ele que tem que ter interlocução, ele que tem que ter o piso de decidir vai continuar ou não vai continuar. Então, é muito importante para o familiar médico poder ter discutido isso e estar pronto para tentar ao máximo garantir o desejo do paciente sem ter que assumir a responsabilidade de tomar as decisões todas sobre o seu parente. Então, por isso que é muito importante fazer o que a Madeleine falou, de começar, quando for possível, começar a discutir com os nossos familiares, para falar sobre isso, quais são os desejos, quais são os valores. Isso vai ser muito importante na hora que a gente se deparar com a situação de finitude. E essa conspiração do silêncio é uma coisa muito real, assim, vocês que lidam com pacientes assim em terminalidade sabem que isso existe. Então, assim, esse é um outro ponto que eu queria trazer. Já para a gente caminhar aí para o final, eu vou ler os comentários. Se alguém quiser aí já fazer alguma última pergunta, pode ir levantando a mão. Eu vou ler aqui os comentários, muito, muito legal, assim, muitos comentários, e mostra o quanto esse assunto realmente é um assunto que as pessoas querem debater. Então, Raquel trouxe um comentário sobre isso, que é uma das principais barreiras para a equipe assistencial é o conhecimento e entendimento da família sobre o fim de vida, conforto, aceitação familiar sobre o diagnóstico do seu familiar. Parabéns a todos, a multidisciplinaridade é o alicerce para conduzir de forma transparente a relação família, paciente e equipe. Karina Ferreira escreveu aqui, excelente, parabéns pela escolha do tema dos profissionais que discutiram. Cliffen comentou, sensacional a discussão, parabéns a todos.
Augusto comentou, qualquer gestor hospitalar hoje tem que discutir conflitos abertamente com familiares e pacientes. Bárbara comentou, discussão muito esclarecedora. Sil agradeceu o comentário de Wanda e Lúcia. Raquel também parabenizou. Ana parabenizou o time do HP pela iniciativa. Augusto, e aí vai. Eu teve também um comentário de Tiago, que é meu amigo fonoaudiólogo, também parabéns pelas falas e apresentações, obrigado por compartilharem conosco esses conhecimentos e vivências. Então, fico muito feliz, assim, eu acho que esse tema estava na hora mesmo de ser fomentado, e espero que a gente possa lidar bem com ele, assim, só para vocês entenderem, eu vou disparar o máximo possível dessa cartelinha que eu mostrei aqui nos grupos do WhatsApp, vocês podem compartilhar, até porque grande parte do material, na verdade, vem dessas fontes, vem da resolução do CFM, vem do livro da Luciana Dadalto, então tudo isso aqui é para ser compartilhado mesmo. Amanhã vai ser liberado o curso no MediPortal para os nossos colaboradores, para as nossas equipes, técnicos, enfermeiros, psicólogos, de como lidar quando o paciente é familiar chegar ou perguntar sobre isso, e para a gente poder oferecer material. E aí tem pessoas aqui de vários serviços de fora, então saibam que o Primavera está discutindo isso, mas também vamos amadurecer, então a gente pode, se qualquer divergência, a gente se comunica, vai construindo juntos. Bom, vou abrir aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão a gente parte aí para os comentários finais da equipe. Ninguém mais? Então, Madeleine e Wanderlúcia, fiquem à vontade aí para fazer seus comentários. Muitíssimo obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou menos especialista conhecedor desse assunto, mas foi um prazer, assim, como um ser humano mesmo, poder estudar, ler sobre isso e sentir que eu estou atualizado aí de um tema que eu já deveria estar, que minha esposa já tinha me dado a diretiva dela e eu demorei muito para conhecer. Fico muito feliz aí de poder participar disso com vocês. Eu quero agradecer imensamente. Primeiro porque é um assunto que me cativou no primeiro momento, né? São dois TCCs a respeito da mesma coisa. Tem um trabalho aí em andamento, um projeto, e aí eu gostaria de fazer esse convite. Eu queria crescer esse trabalho sobre um estudo sobre o que as pessoas sabem, sobre os profissionais da saúde, sobre os estudantes. Então, na verdade, esse projeto começa dentro das faculdades para a gente começar a entender o que é que a gente pode fazer para melhorar a realidade da academia, né, e falar sobre isso. Começando lá, né, sendo redundante, começando do começo, trazendo esses conceitos para dentro das nossas universidades, e de repente a gente fazer uma grande corrente, né, de um halo de conhecimento, de disseminar isso daí, trazer para as rodas de conversa de todos os serviços, não somente hospitalares, mas pessoal que faz domicílio, pessoal que faz aí paliação junto com a equipe multi, enfim. Não é fácil, ninguém disse que seria, mas a gente precisa dar esse primeiro passo, né? Quebrar paradigmas, quebrar tabus, são coisas assim que a gente sabe que são culturais, e cultura está muito arraigada, né? Em conceitos, em ideias preconcebidas, enfim. Mas todos que estão aqui hoje começam a ter a obrigação, vamos dizer assim, né? Conhecerás a verdade vos libertará. Começamos a ter aí um compromisso em entender um pouquinho mais sobre isso, falar com as pessoas sobre a existência dessa possibilidade e lembrar daquele conceito, né? Muito mais do que dias de vida, eu quero vida nos meus dias. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Obrigada. Eu também gostaria muito de agradecer a oportunidade da gente estar falando de um assunto que não é fácil, como a Madeleine já colocou, realmente não é fácil, mas a gente precisa começar para que a gente vá começando a ter um contato maior com o tema e a gente consiga falar de uma forma mais tranquila, e aí a gente mudando cultura, porque isso é cultural. E isso requer que a gente tenha habilidade de comunicação, e a gente lembrando daquela historinha, de que falar é uma necessidade, mas ouvir é uma arte. Então, assim, a partir daí, a gente começar a ouvir os nossos pacientes, tá sempre procurando o gancho que ele vai dar para a gente,
paciente, família, e a gente aí conseguindo construir essa nova visão, essa nova abordagem para que a gente consiga ter o nosso paciente no centro do cuidado até o fim, como a gente colocou no início dessa aula. Vai fechar, Vivi? Pode ser. Eu estou super feliz também. Eu aprendi muito, muito mesmo. E, assim, só um comentário super rápido. Eu estava em São Paulo esses dias e minha mãe comentou no sábado, falando assim: sabe o que eu andei pensando? Acho que eu vou começar a fazer uma lista de tudo que eu gosto, tudo que eu gosto que faz, assim, que faz por mim, ou que eu gosto que na minha vida. E hoje eu comentei com o Vanderlúcia, ela trouxe aí a sua mãe fazendo a diretiva antecipada de vontade. De verdade, assim, eu não pensei por essa perspectiva, foi aquela coisa assim, imagina, minha mãe tá doida, ficar pensando o que ela quer quando ela vai morrer e tal, tipo, ela não vai morrer. Na verdade, ela vai chegar um dia no fim da vida e acho que vale a pena realmente estimulá-la a fazer isso, mas é mais um movimento interno nosso, né, de estar preparado para isso do que do outro, né? Então foi bem esclarecedor, acolhedor. Muita gente me mandou mensagem dizendo que é um tema super delicado, mas que vocês conseguiram trazer leveza e muito esclarecimento. E quantas ferramentas que a gente tem. Então, eu estou super feliz com esse movimento. Obrigada de verdade por a gente estar juntos e que a gente possa realmente ir avançando com o conhecimento. Um descanso para todo mundo. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.